Bem-vindos ao Underground do Booktube. E aí, meu povo, então, hoje eu quero falar com vocês sobre livros que merecem ser mais conhecidos. Eu confesso que é uma coisa que eu me preocupo muito em ler livros que fujam da bolha. Por mais que eu ame muitos clássicos, e às vezes ainda faltam grandes clássicos para eu ler. E por um lado eu acho isso maravilhoso, porque quanto mais coisa boa para ler, para mim melhor. Eu também gosto muito de me aventurar pela literatura contemporânea. Obviamente uma literatura contemporânea que seja mais consagrada. Também por clássicos brasileiros desconhecidos, entre outros. E eu tinha interesse em fazer esse vídeo, e aí a Mônica, minha amiga, Mônica Álvares, que tem um canal aqui no YouTube, ela me sugeriu fazer também. E então assim nasceu esse vídeo. Vou conversar aqui com vocês sobre alguns livros que eu acho que mereciam ser mais conhecidos. O primeiro deles é A Lua Vem da Ásia, do Campos de Carvalho. Esse é um clássico nacional da literatura mineira. Eu gosto muito desse livro. Quando eu li, ele foi um dos meus livros favoritos do ano. E nesse livro nós vamos ter a história de um louco que mora em um hospício, mas acha que está num hotel de luxo. Depois acha que está numa guerra. E vamos acompanhar as divagações desse louco na sua mente, viajando por vários lugares. Eu gostei demais desse livro, da escrita. Em certos momentos ele vai para um lado mais gótico até, em algumas cenas. Eu achei divertidíssimo, achei muito legal como que o Campos de Carvalho constrói a história. Então, assim, eu recomendo muito. A Andressa, que é inscrita aqui do canal, ela leu por indicação minha na época e ela falou que lembra a Montanha Mágica. Eu não posso falar porque eu não li a Montanha Mágica, mas é uma excelente comparação, né? Devido à importância da Montanha Mágica. Enfim, o próximo é A Brisa Despedaçada, de Ismael Cadaré. Eu falei muito desse livro ano passado, onde nós vamos conhecer a história do Código Canum lá na Albânia, e realmente existe até hoje, onde nessa parte das montanhas albanesas o Estado não consegue interferir e eles têm as suas próprias leis, que são regidas por esse código, e as pessoas passam por um sistema de vingança chamado vendetta, onde eles são obrigados a matar uns aos outros, né? Não tem opção de fugir a isso. E o livro vai contar tudo como é esquematizado essa questão. É bem bizarro. E fizeram uma adaptação, né, desse filme para o Brasil chamado A Brisa Despedaçada também, só que se passa no Nordeste. Eu sou nordestina, eu sei muito bem como funcionam as coisas lá. Então, assim, não é nada incomum esse sistema que tem na Albânia no Nordeste. Só que a diferença é que não é institucionalizado da forma que é lá, né? Organizado daquela forma. É uma coisa muito mais de honra no Nordeste. E lá não, é uma coisa assim, de séculos, né, de existência já. Então, assim, vale muito a pena conferir. Eu gostei demais desse livro e, pra mim, além da história que é interessantíssima, nós temos uma escrita maravilhosa que o Ismael Cadaré tem, então recomendo muito. O próximo é o Limonov, do Emmanuel Carrère. Ele não ganha a importância que ele merece. Ele tem até uma avaliação que, na minha opinião, é baixa no Scoob. Quando eu fui ler, eu não tive tantas expectativas assim, mas eu amei demais. Eu acho que o Emmanuel Carrère, ele brilha muito nesse gênero, que é uma não ficção romanceada que ele faz. E aqui ele vai contar a história do Edward Limonov, que é um escritor que realmente existiu. E ele era bem radical nas suas ideias comunistas e se envolveu assim com várias coisas absurdas. Inclusive, ele era conhecido por escrever livros mais 18. Tem até uma parte do livro que o Emmanuel Carrère vai narrar essas peripécias dele, que pra mim é uma parte assim que é bem pesado, porque eu acabo não gostando de cenas explícitas em livros. Eu fiquei muito incomodada quando eu li no livro. Então, assim, se você se incomoda com essas coisas, eu acho que não é um livro pra você. Eu acho que Limonov é um livro de gosto muito específico. Mas ele vai tratar muito de um cenário de Rússia, um cenário de Rússia também no ambiente literário. O personagem Limonov, que também existiu, né, na vida real, ele era um cara que ele vivia nesse círculo ali da Rússia, ele tinha muita rejeição
ao Solzhenitsyn, ao Brodsky, que foram escritores que peitaram o regime soviético, porque ele era defensor desse regime. Ele cria um partido que aceitava tanto comunistas quanto nacionais socialistas. Eu não quero falar a palavra, porque aparentemente é proibida aqui no YouTube, mesmo que seja para um contexto histórico, enfim. E assim, o Emmanuel Carré também não passa pano, sabe? O que me faz gostar bastante, apesar de que ele tem uma certa admiração grande por essa figura. Mas assim, muito bem escrito, muito legal. É uma mistura de não ficção e ficção muito interessante. O autor, o Carré, também se coloca na história. Então, eu achei muito legal mesmo, mas eu entendo que esse não é um livro para todo mundo. Mais um livro que eu acho que não é para todo mundo, para variar, mais um francês. Eu tenho percebido que a literatura contemporânea francesa tem funcionado muito comigo, que é o Submissão, do Michel Houellebecq. Eu acho que esse livro nem é tão conhecido quanto os outros aqui. Talvez ele seja o mais famoso dessa lista. Mas eu acho que ele fez um sucesso muito grande na época que ele saiu. Tenho quase certeza que foi em 2011. Não vou lembrar, vou deixar aqui se não for. Mas aí depois foi diminuindo, sabe? Hoje eu não vejo quase ninguém falando dele. Mas é muito interessante porque tá cada vez mais real. Nesse livro nós vamos ter uma distopia onde um governo islâmico ganha na França e as consequências que tem na sociedade francesa, mas também um personagem que é fã do Jory Carl-Husmans, eu nunca sei falar o nome desse autor, então estou improvisando aqui nesse francês de Araque, que ele é muito conveniente, é um cara totalmente depravado e ele não vai agir como um herói normal, como um mocinho normal, bem comum nos livros, né? Ele é bem conveniente, ele tá mais pra uma pessoa que só aceita tudo que tá acontecendo porque é conveniente pra ele, né? Então, assim, é interessantíssima a análise política que o Michel Houellebecq faz nesse livro. Ele acerta muito, tanto nas críticas à direita quanto à esquerda. Eu gosto muito de autores que conseguem ver por esse lado, que conseguem ir além de ideologias, e ele faz muito bem isso aqui, mas é um livro super mais 18 também, tanto do Michel Houellebecq quanto do Carré. O Amigo Perdido, da Hella Raça, é outro livro que eu gostaria de indicar. Desses que eu citei até agora, ele foi o que eu menos gostei. Eu dei 4 estrelas, se eu não me engano. Não é aquele livro, tipo, nossa, a melhor coisa que eu já li na minha vida, mas eu achei bem escrito, na medida do possível, e foi minha primeira experiência com literatura holandesa. Esse livro é muito importante lá para a literatura holandesa. Eu acho que é excelente se você quer conhecer outros países, outras visões históricas, porque aqui vai tratar bastante da independência da Indonésia em relação à Holanda, através da vida de 2 amigos, um que é filho de colonizadores e o outro que é filho de... que é um colonizado, né, vamos dizer assim. E como que eles vão se diferenciando nos seus ideais diante dessa amizade. É muito interessante. Ele é lido nas escolas lá na Holanda. É bem bom. Outro que também deveria ser mais falado no Brasil, eu acho que ficou muito tempo sem ser falado, por conta que ficou muito tempo esgotado. Aí a Companhia das Letras relançou uma edição de bolso, pouca gente falou sobre, que é As Horas, do Michael Cunningham. Cara, esse livro é sensacional. Vez ou outra eu releio alguns trechos dele que me marcaram muito. Eu não sei se é porque ele é uma homenagem a Mrs. Dalloway da Virginia Woolf, que me faz gostar mais dele ainda, porque eu amo muito Mrs. Dalloway. Tem até uma resenha aqui. Todos esses livros que tiverem resenha aqui no canal eu vou deixar embaixo, tá? Que eu acredito que tem resenha da maioria. Ele vai tratar da vida de 3 mulheres, entre elas a Virginia Woolf, onde ele tenta fazer uma reconstrução do que aconteceu na vida da Virginia Woolf quando ela estava escrevendo Mrs. Dalloway, o que é que ela pensou, baseado na personalidade, do que se tem dela. E outras 2 personagens fictícias, que é a Clarice e a Laura, que também tem muita relação com o romance Mrs. Dalloway. Uma está num pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial, e a outra num contexto de bondades, sabe? Ela tem um amigo ali que ela cuida, que é o Richard, que é um poeta que
que tá muito debilitado. E essas mulheres vão se ligando de alguma maneira. O livro é muito bem escrito. Tem um trecho que eu gosto muito desse livro, que é: aventure-se muito além no amor e renuncie ao país que você construiu para si. Então, assim, é um trecho em que a Clarissa vai contar sobre como poderia ter sido se ela tivesse relacionado com esse melhor amigo, que é o Richard. E, poxa, é bem escrito demais. Nossa, eu falei aqui, dei uma saudadezinha desse livro. O próximo é As Avessas, do Jean-Jacques Rousseau. Esse é um clássico da literatura francesa. E ele é de um movimento chamado decadentismo, que teve uma influência simbolista. Quando eu fiz a resenha desse livro, eu acho que foi a resenha que mais me deu trabalho. Eu trouxe todo o contexto histórico para poder falar desse livro, porque ele não é muito falado por aqui. E ele vai acompanhar a história do Desantes, que é um burguês safado. E ele fica sentado divagando sobre a vida, sobre o cristianismo, sobre as pinturas da casa dele, sobre as pessoas e sobre a sociedade. E ele é muito fútil, tem umas coisas assim absurdas. Toda vez que eu lembro desse livro, eu lembro da cena que ele compra uma tartaruga e craveja a tartaruga com pedras preciosas e aí a bichinha morre. Assim, é um livro que não é de leitura fácil. Quando eu falo fácil, não é que é impossível de ler, mas não é aquela leitura fluida, sabe? É um livro que chega a ser enfadonho em certos momentos. Mas ao mesmo tempo é muito bom. Não sei explicar também, mas é bem bom. Ele parece um livro muito nichado, e quando eu li, eu lembro que no prefácio tava dizendo que ele é meio que um livro do underground da literatura francesa, sabe? Que tipo assim, só uma bolha mais culta que gostava, era meio que um símbolo de intelectualidade, vamos dizer assim. E aqui As Avessas me ajudou muito na compreensão de submissão também, né? Porque o autor, Jean-Jacques Rousseau, é o autor adorado pelo personagem lá de Submissão, do Michel Houellebecq. O próximo é o Romance de Patrick Melrose, do Edward Santalbi. Confesso que eu só li o primeiro volume, porque no Brasil foram publicados 2 volumes, e eu ainda não li o segundo, mas tem alguns motivos de eu não ter lido, porque eu odeio série, eu tenho muita dificuldade de terminar a série, mesmo quando eu gosto do primeiro livro, mas também porque esse livro é muito pesado, tem umas coisas assim que me afetam muito, eu tenho muita dificuldade com o tema de abuso e tal, e aqui nós vamos ter um personagem que é abusado pelo seu próprio pai, desde quando ele era criança. Não vai descrever tudo com detalhes, tá? Ele vai fazer de uma forma bem metafórica, mas assim, é bem pesado. Ele também é viciado em drogas, bem pesadas também. E ele é um cara da aristocracia, vive numa família muito rica, mas o pai é horrível, assim, tipo de pessoa detestável. Tanto que a capa do livro, na versão brasileira, são figos, né? E logo no início você vai descobrir por que tem esses figos. Existia um pé de figo na casa dele. E o pai dele, quando tava com raiva da mulher dele, ele fazia ela catar com a boca aqueles figos que ficavam ali no chão. Assim, esse tipo de coisa bizarra. Parece que todo mundo nesse livro é sem noção. Eu gosto muito das análises políticas que ele faz aqui também, justamente por conviver nessa aristocracia e nesse meio de hipocrisia. Como que ele vai lidando com essa questão de ter sofrido tantos abusos desde a infância. E esse livro, ele é autoficcional. Então, muitas coisas que aconteceram no livro realmente aconteceram com o autor. É bem triste saber disso, inclusive. Então, fica aí a indicação, eu acho ele bem escrito também. No Brasil ele não hitou tanto, mas lá fora acho que fez mais sucesso, foi bem consagrado. E eu pretendo ler a continuação ainda esse ano. Eu tô num projeto de terminar as séries, consegui terminar a tetralogia napolitana. Agora tô continuando, quer dizer, a trilogia do Problema dos Três Corpos. E depois eu quero ir pra esse. Mas eu preciso estar com a cabeça boa, que na maioria das vezes não é o que tá acontecendo. Na maioria das vezes minha cabeça tá muito perturbada por essas coisas, assim. Por último e não menos importante, Pita Cabezinde, do Hermann Hesse.
Foi o meu primeiro contato com Hermann Hesse e único. Foi o primeiro livro que ele publicou. E eu gostei demais. Tem muita coisa biográfica nesse livro também. Nós vamos conhecer a história do Pita, que mora vamos dizer assim, nos Alpes. Acho que, se eu não me engano, gente, porque faz um tempo que eu li esse livro. Se eu não me engano, é nos Alpes suíços que ele mora. É tipo um vilarejozinho assim, sabe? E ele vê no estudo e na escrita uma perspectiva de mudar de vida, né? Então nós vamos acompanhar ele indo estudar, fazendo seus primeiros escritos. Ele tem uma amizade muito forte aqui. Aqui o Hermann Hesse também coloca a admiração que ele tem pela figura de Francisco de Assis e como isso foi importante na vida desse personagem para que ele conseguisse achar um sentido na vida dele, né? Tanto em relação a Deus como ao que fazer. Nós vemos um desenvolvimento muito ligado à caridade, certo? Justamente por essa influência de Francisco de Assis, uma escrita muito boa. Ele faz muita alfinetada também à intelectualidade ali de escritores. É bem interessante mesmo, né? Acompanhar a vida desse personagem que é o Pita e a evolução dele de uma pessoa que vai se tornando cada vez menos fútil, vamos dizer assim. Recomendado, se você quer começar com Hermann Hesse, inclusive ele é ótimo porque é bem fácil de ler. E dizem que os outros livros do autor, né, como por exemplo O Lobo da Steppe, dizem que é bem difícil, eu nunca li, mas é um dos que é considerado difíceis dele. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado das indicações. Sempre vai aparecer alguém tipo, não, mas esse livro é conhecido. Que podem desagradar mais pessoas é o Limonov e o Submissão. O que eu acho que pode ser mais certeiro é o Amigo Perdido e o Abreu Despedaçado. Gente, chegou aqui uns livros que eu dei pra Sara de presente. Quis mostrar pra vocês. Mas esse aqui é o primeiro, ó, que eu comprei, que é o Chá com Elefantes, da Robin Jones Gunn. É muito lindo. Peraí, deixa eu encostar essa câmera pra eu mostrar melhor. E aí nós temos uma capa, contracapa linda, olha só isso. Contracapa não, né? Folha de guarda, contracapa é isso. Muito bonito, eu amei. E esse aqui é uma ficção cristã de duas amigas que elas vão pra África. Eu achei muito legal. Essa autora já é bem consagrada lá nos Estados Unidos e eu normalmente dou ficção cristã nacional pra Sara, mas esse aqui eu achei bem legal a premissa. Pra quem tem interesse em presentear filhos, sobrinhos, enfim. E outro que eu comprei pra ela foi o nacional também. Que é... Deixa eu abrir aqui com vocês. Eu gosto de abrir sempre pra ver se tá tudo certo o livro por dentro. Porque já aconteceu de eu comprar livro e vir com defeito. Páginas ao contrário, enfim. E aí eu... Isso aqui era pra eu ter dado pra ela no aniversário dela. Só que aí não chegou a tempo e eu já tinha comprado outro livro pra ela. Aí o que eu vou fazer? Eu vou guardar esses aqui. Daqui a 2 meses eu dou pra ela, porque é o tempo que ela termina de ler os que eu dei. Os que ela tá lendo lá. Então, meu enredo de amor, são 4 autoras nacionais, que é a Aline Moreto do Esferismo, Kel Carvalho e Maína Matos. E são 4 contos, né, de romance. Eu achei muito legal que a Novo Século agora tá se dedicando muito à ficção cristã. Olha que legal. Eles mandaram um card de cada casalzinho. Olha só. Deu bem um marca-página também. Deixa eu ver como é que é aqui por dentro. Diagramação excelente. Deixa eu ver se tem algum desenho, alguma coisa. Não tem essas coisas aqui, ó. Tem uma playlistzinha. Uma dica de playlist. Vem uns desenhos aqui na frente. Mas assim, achei muito legal. Por que eu comprei esse aqui pra ela? Porque elas fazem o que é chamado de romance de corte na ficção cristã. Que é um romance que a pessoa não beija, não faz essas coisas, sabe? E eu acho que é super legal pra uma menina da idade dela. Acho que pra um cristão é o melhor tipo de namoro que tem. Então, gostei bastante desse livro. Fica aí as indicações que eu tenho trazido sempre, né? Os presentes que eu dou pra ela.
quem é cristão aqui no meu canal acaba pegando as indicações. Tá, então fiquem com Deus e é isso.